De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. Você sabe o que é doutrina social? Qual será o conceito de justiça no Espiritismo? A resposta para estas e outras perguntas você encontra agora, aqui, no programa Diálogo Espírita, que está começando. Meu convidado de hoje é Salomão Ismail Filho, que vem conversar conosco sobre doutrina social do Espiritismo. Tudo bem, Salomão? Tudo bom, Ana Cláudia, tudo bem. Um prazer receber você aqui, viu? A alegria é toda minha, o prazer é todo meu. Antes de nós começarmos, eu quero pedir, por favor, para você fazer uma prece inicial. Pois não, Ana Cláudia. Senhor Jesus, nos abençoa neste momento, nos conceda mais uma oportunidade de aprendizado, Senhor. Muito obrigado por aqui estarmos e nos permita um aprofundamento maior nos teus ensinamentos e na doutrina espírita. Nos abençoa sempre, Senhor, e que tua paz esteja com todos nós e com nossas famílias, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Salomão, o que significa a expressão doutrina social? Bom, a doutrina social seria o conjunto dos ensinamentos e pensamentos a respeito dos direitos do homem e da vida em sociedade. Agora, qual é o marco inicial da chamada doutrina social da Igreja? Isso, veja, a doutrina social da Igreja, a gente primeiro tem que fazer uma breve recapitulação histórica, né? A gente, quando houve a Revolução Industrial, por volta dos séculos XVIII e XIX, estava havendo muita instabilidade política na Europa, né? Política e social, o crescimento dos sindicatos, não é? Muitos conflitos envolvendo os trabalhadores, os patrões. Paralelamente a isso, desde 1848, tinha sido publicado o Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. Então havia um crescimento muito grande de ideias socialistas e comunistas na Europa. Se cobrava muito uma posição da Igreja sobre essas questões, né? Sobre os direitos dos trabalhadores, sobre de um tratamento melhor da classe trabalhadora pelos patrões. Então foi justamente quando em 1891 o Papa Leão XIII ele publicou a encíclica Rerum Novarum, não é? Defendendo justamente um tratamento melhor da classe trabalhadora, a questão do direito ao repouso semanal remunerado, o direito às férias, à aposentadoria e vários outros aí posicionamentos sobre essas questões sociais que tanto afligiam a sociedade da época. E em que momento o Espiritismo se envolve nisso? Isso, o que é interessante, e aí onde entra a questão da doutrina social do Espiritismo, é que a Rerum Novarum foi de 1891, mas desde os anos de 1857, com a sua primeira edição, e 1859, várias das questões que foram abordadas na Rerum Novarum já estavam no Livro dos Espíritos, não é? Que foi codificado por Allan Kardec através de 4 leis, né? Que eu chamo de, vamos dizer assim, leis com conteúdo social, que é justamente a lei do trabalho, da igualdade, do progresso e a lei da justiça, amor e caridade. Muitos dos conceitos que a Rerum Novarum trouxe já estavam tratados lá no Livro dos Espíritos. E o que significa trabalho para a doutrina espírita? Isso. Trabalho é uma necessidade do homem, é uma expiação. É uma oportunidade de ser mais útil ao próximo, é uma oportunidade que o homem tem de se aperfeiçoar e de servir mais ao seu semelhante. Está lá no Livro dos Espíritos a partir do estudo da lei do trabalho. Agora, Salomão, como é que o Espiritismo contribui para o progresso da humanidade? Isso, o Espiritismo ele contribui combatendo o orgulho e o egoísmo, combatendo os vícios, né? Que assolam a humanidade, né? Esses vícios que muitas vezes comprometem a saúde humana
e terminam comprometendo também todo um contexto social, né? As drogas estão aí para demonstrar isso, né? Combatendo também, promovendo a reforma íntima dos homens, né? Porque justamente essa reforma íntima fará com que os homens escolham melhor, pensem melhor, governem melhor e diminuam gradativamente essas desigualdades sociais. Salomão, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É o direito à vida, né? O direito à vida, o Livro dos Espíritos deixa isso bem claro, né? E no sentido do compromisso que cada um tem, né? De preservar a sua vida, não é somente não tirar a vida do próximo, né? Também a sua vida. Então, por isso o cuidado que a gente deve ter, né? Com certos hábitos, com certos vícios que podem gradativamente comprometer a sua vida. Então, muito cuidado com certas drogas, né? Até aceitas pela sociedade como cigarro e bebida, porque você pode estar gradativamente minando a sua saúde e a sua vida. Tanto que quando você vê o livro Nosso Lar, né? Tem André Luiz, ele é classificado como um suicídio indireto. Suicídio, é verdade. Né? E ele até se surpreende. Mas por quê? Justamente por conta da bebida e de alguns vícios que, ao longo de vários anos, comprometeram a sua saúde e diminuíram o tempo dele previsto como encarnado, né? Nessa encarnação. Então, no caso dele foi cigarro, né? Ele era fumante. E a bebida também. Também. A bebida, né? Certamente. Então isso também não deixa de ser um pequeno suicídio diário. Indireto, com certeza. E por isso que a gente deve valorizar muito essa oportunidade, né, de encarnação, porque é uma grande oportunidade e a gente não sabe o dia de amanhã e devemos sim acreditar sempre, né, fazer o máximo possível para prolongar a nossa existência aqui, para que possamos aí melhorar cada vez mais como pessoas. E o que é a caridade para a doutrina? A caridade é a fórmula BIP. Benevolência, indulgência e perdão. É o que a espiritualidade superior diz, né? Benevolência para com o próximo, né? Indulgência para com os erros alheios, né? E perdão das ofensas que você receber, né? É uma caridade que não se limita só ao aspecto material, né? Como a gente vê pelo próprio conceito dela. É muito fácil isso, né? Abrir a carteira e retirar uma nota, né? É importante, mas não é somente. Existe também a caridade espiritual. Como o próprio Emmanuel diz, às vezes uma frase amiga, uma simples frase pode fazer a diferença para uma pessoa, um conhecido, um irmão que esteja precisando daquilo. E uma simples frase, um sorriso, às vezes muda o dia de alguém. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com um pouco mais sobre doutrina social no Espiritismo. De segunda a sexta, 9h30 da Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da. Voltamos agora com o programa Diálogo Espírita e a nossa dica de leitura de hoje. O livro é Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Esse livro você encontra à disposição na livraria da Federação Espírita Pernambucana, na Encruzilhada. Fica a dica. Voltamos agora ao nosso tema, doutrina social do Espiritismo, com Salomão Ismael Filho. Salomão, fala um pouco a respeito da Lei do Progresso. Bom, a Lei do Progresso, o Livro dos Espíritos, ela traz ele diz desde logo o seguinte: quais são os principais obstáculos para o progresso da humanidade? Então a espiritualidade superior responde: o orgulho e o egoísmo dos homens. Né? Mais adiante a gente vê a espiritualidade respondendo ao questionamento de Kardec, ela coloca o seguinte, que a humanidade progredirá, né, dará um salto à frente quando ela superar, né, o orgulho e o egoísmo dos homens e promover a caridade entre todos os semelhantes, entre todos os indivíduos. Agora, as desigualdades sociais, elas são obras de Deus? O que se pode dizer a esse respeito no Espiritismo? Isso, muito importante essa questão. Veja só,
muito se coloca, os críticos, muitas vezes da doutrina espírita, colocam, o espiritismo é uma religião fatalista, porque diz que a pessoa nasce pobre ou miserável porque Deus quer, porque é uma expiação. E rico da mesma forma. Veja, não é bem assim. Existe, claro, a questão do resgate, né, de você nascer numa família com mais ou menos poder financeiro. Está tudo dentro também de uma prova e de uma necessidade de crescimento interior. Né? Mas a grande questão é que, quando Kardec faz esse questionamento, nas perguntas 806 e 806A do Livro dos Espíritos, o que é que a espiritualidade diz? É que as desigualdades sociais, elas não são obra de Deus, elas são obras dos homens, em razão justamente da sua inferioridade moral, do seu orgulho e do seu egoísmo. A leitura dessas leis, principalmente da lei de igualdade, né, da lei do progresso, você chega à conclusão de que é admissível que haja uma diferença, até por força da personalidade de cada pessoa, das diferenças, né, de característica, que haja uma diferença de poderio financeiro entre os homens. O que não se admite jamais é a miséria, é a pobreza absoluta, é uma pessoa morrer em razão de não ter dinheiro para se alimentar, nem por cuidar da sua saúde. Deus não quer isso. Né? Então, se isso acontece, é justamente por essa inferioridade moral dos homens. E com relação a essa questão das desigualdades, o que o Espiritismo diz sobre o comunismo? Certo, outra questão muito importante, veja só. O Espiritismo, e de certa forma o Livro dos Espíritos também trata isso na lei da igualdade, o Espiritismo, a espiritualidade superior responde o seguinte: não é possível promover uma igualdade absoluta entre os homens, justamente por conta daquilo que já conversamos, em razão das diferenças de características, de personalidade entre os homens, e isso é justamente fruto das várias e sucessivas reencarnações. Então, cada pessoa, cada espírito que encarna tem a sua personalidade, a sua maneira de ser, o seu histórico de vida a ser cumprido. Essa igualdade absoluta ela não é possível. Né? Então, ao contrário do comunismo, que prega essa igualdade, né, de riqueza. A diferença, o Espiritismo não prega o controle dos meios de produção, nem o controle da economia, e nem prega a luta entre classes, como o comunismo enxerga esse problema no sentido de que só se vai superar as desigualdades sociais quando uma classe, no caso a classe trabalhadora, vencer, entre aspas, a guerra com a classe dominante, que é a classe burguesa. O Espiritismo não prega essa luta fratricida. Ele acredita, sim, na redução gradativa das desigualdades sociais a partir da reforma íntima dos homens, a partir da reforma da legislação humana que precisa se aperfeiçoar e se aproximar dos direitos fundamentais naturais da pessoa humana. E o espírita pode engajar-se em movimentos sociais? Eu entendo que sim, né? E até Divaldo Franco fala sobre isso numa recente entrevista dele na revista Reformador. A participação do espírita nos movimentos sociais é muito importante, porque a gente precisa raciocinar da seguinte maneira. A legislação ela é feita pelos homens, bons ou maus, né? Nós é que elegemos, então precisamos ter essa consciência. O espírita precisa se organizar, não é? Claro que sem partidarização, mas ele precisa se organizar para a defesa de temas que dizem respeito justamente aos direitos fundamentais do homem, como o direito à vida. Um exemplo disso é o aborto, né? Então, os grupos que são a favor do aborto, né, os grupos feministas, eles estão organizados. Então, aqueles que defendem a vida, e o movimento espírita está dentro desse contexto, precisa se organizar, né, mostrar para a sociedade os valores cristãos, os valores espíritas, também se refletem nesses movimentos, combate à corrupção, né? Combate às drogas, combate ao aborto. E Kardec fala isso no livro Obras Póstumas. Veja, muitas vezes os maus prevalecem porque os bons são tímidos. Então, se a legislação é ruim, é porque ela é feita por maus. Kardec diz isso. Então, os bons podem se unir e eles mesmos fazerem também a legislação. Claro. Então, gradativamente, é importante essa participação, essa contribuição que cada um pode dar. Bom, para nós encerrarmos agora, eu queria pedir para você uma consideração final sobre o tema. Pois não. A mensagem que fica é a importância, né, de que precisamos sempre fazer o bem, responderemos, né, não somente, né,
responderemos pelo bem que deixamos de fazer e pelo mal que acontecer justamente por essa omissão nossa. Então é importante essa consciência, claro, dentro da nossa reforma íntima, que o Espiritismo propõe dia a dia, não é fácil, não é simplesmente, não é questão da gente ser santo nem melhor do que ninguém. Nós temos uma encarnação e se estamos aqui encarnados é porque temos o compromisso de nos melhorar a cada dia. Então, a mensagem que fica é essa, né? Buscar sempre essa melhora íntima, né? Tendo sempre em mente de que essa melhora íntima ela vai se refletir no nosso exterior. Mudando o nosso interior, certamente a gente vai dar uma contribuição para um exterior melhor, para um mundo melhor. Sem dúvida. Salomão Ismael Filho, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer recebê-lo. O prazer foi meu, Ana Cláudia, agradeço a oportunidade mais uma vez e desejo a todos uma excelente noite. Muito obrigada. A gente vai fazer um breve intervalo e vamos voltar já já com mais programa Diálogo Espírita. De segunda a sexta, 9h30 da noite, Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z, de segunda a sexta, 9h30 da noite. Voltamos agora com o programa Diálogo Espírita, hoje recebendo Marcelo Mota, que conversa conosco sobre o jovem e a doutrina espírita. E Marcelo, e diante dessa história toda, como estimular o jovem na doutrina espírita? Bom, Ana, é interessante também que a gente tem que tentar fazer o encadeamento, né? Então, nós já percebemos o valor do jovem e, diante desse processo de acolhimento, precisamos estimulá-lo no gosto pela doutrina espírita. E como é que a gente vai fazer isso, né? Tentando atraí-lo de alguma forma. Precisamos observar que o jovem ele tem características peculiares. Então, o jovem ele gosta de atenção, né? Ele gosta de um pouco mais de dinamismo, ele gosta de um ambiente mais leve. Então, quando a gente começa a observar no jovem essas características, precisamos fazer com que ele também entenda que dentro do meio espírita ele irá encontrar essas mesmas, digamos, esses mesmos caracteres. Então, a questão de incentivar o jovem dentro da doutrina espírita, atraindo para o meio espírita, requer algumas questões, por exemplo, como é que a gente vai fazer para atraí-lo, né? Então, a gente pode observar que o jovem ele se sente bem num ambiente mais leve, mais alegre, mais, digamos assim, mais sereno. Então, tem um outro fato que a gente pode narrar que mostra muito bem isso, como o adulto pode fazer, o que ele pode fazer para envolver mais o jovem. Então, o adulto, a gente tem um fato que ocorreu no ano de 1867, quando o senhor Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, estava fazendo uma de suas viagens e numa passagem pela cidade de Tours, na França, ele foi convidado a fazer uma palestra, um caráter um pouco mais íntimo. E essa palestra foi feita no jardim de um determinado confrade espírita daquela cidade. E aí foi dada a palavra para o Kardec falar. E ele começou numa preleção, assim, e numa semblante dele transparecia serenidade, transparecia leveza, a alegria, a convicção e a segurança naquilo que ele falava de doutrina espírita. E isso chamou a atenção de um jovem, porque esse relato de como Kardec se comportou foi feito por um jovem que na época tinha apenas 21 anos de idade e que mais adiante iria se tornar um dos grandes vultos espíritas que nós conhecemos hoje como Leon Denis. Então, Leon Denis, que a gente admira tanto, né, vemos assim como quase um continuador do trabalho de Kardec, não que Kardec e não que ninguém seja substituível, mas um continuador do seu trabalho na Europa. Leon Denis, na sua juventude, foi atraído pela leveza, pela serenidade, pela alegria do codificador ao se expressar, né, ao ser sorridente, ao transparecer segurança e convicção, mostrando que o próprio Denis poderia ser um jovem normal, como qualquer outro, dentro do meio espírita. Então, às vezes, a gente imagina que o jovem
dentro da casa espírita, ele vai se sentir acanhado. E, por sinal, um dos motivos que a gente tem observado, né, no trabalho, assim, lidando com muitos jovens, com pais, com evangelizadores, um dos motivos que nós temos observado que o jovem fica acanhado de ingressar numa casa espírita, por exemplo, ou de tomar contato com o ambiente espírita, seja ele na própria casa, no próprio lar, né, ou num centro, ou num evento, é porque o jovem muitas vezes tem medo de gostar. Então o jovem fica com o receio de ter que ir adiante, abandonar seus antigos costumes, né, aquelas coisas que para ele faziam alguma diferença, né, como, por exemplo, determinadas festas, determinados amigos, e que muitas vezes é o que causa alguma preocupação nos pais. Então, o jovem, vendo que no ambiente espírita ele irá encontrar tudo isso, só que num caráter saudável, obviamente, ele pode perceber e se sentir mais seguro também. Então, o pai ou a mãe que quer levar o seu jovem para a casa espírita e ainda não encontrou uma forma, né, deve mostrá-lo que ele irá encontrar dentro da casa espírita a leveza, a alegria que ele busca encontrar, às vezes, no contato com seus amigos, nas festas. E, inclusive, como temos percebido, muitos jovens que se conhecem nos eventos espíritas, nas casas espíritas, passam a ter o seu círculo de amizade dentre aqueles amigos espíritas. Então, se reúnem na casa, vão para as atividades, para os eventos, e depois marcam de se encontrar num cinema com aqueles amigos espíritas. Marcam de se encontrar no cinema, numa praça, num parque, né? Vão para uma praia, fazem uma viagem juntos. Então, assim, a gente vê que o jovem começa a transformar a sua vida, lógico, não perdendo o seu caráter de jovem, não perdendo a oportunidade de vivenciar esta fase, que muito embora seja de transição e tenha seus conflitos naturais, ela é necessária ainda para nós. Então, o jovem não deixa de participar das coisas do jovem, mas agora num caráter saudável, num caráter de equilíbrio. Sim. E com isso ele passa a perceber, inclusive nos próprios pais, quando mostram, transparecendo para ele, porque o jovem tem uma percepção muito grande também, a gente sabe disso. E quando os pais, no seu próprio contato com a doutrina, demonstram para o jovem o quanto eles se agradam daquilo que aprendem, o próprio jovem começa a ter mais confiança. E aí aquela postura dos pais transmite segurança aos seus jovens. Eu lhe pergunto, qual é a importância dos grupos de jovens? E a estruturação desses grupos mostra para o jovem que ele vai chegar na casa espírita e vai encontrar o ambiente que para ele vai ser mais familiar. Porque o jovem pode ficar receoso de ter que ir para uma reunião pública, assistir uma palestra, né? Aquela coisa assim um pouco mais, talvez cansativa, tão importante quanto, mas pode parecer cansativo para ele. Mas num grupo jovem, ele vai chegar ali, vai ter música, vai ter teatro, vai interagir com pessoas da sua idade, vai ver pessoas da sua idade tendo vidas absolutamente normais e vai perceber que tudo isso ele pode conciliar com a sua vontade de seguir a doutrina espírita, de seguir o evangelho. Então, o grupo jovem ele se forma como essa culminância, digamos assim, do jovem que vai sendo trazido para o ambiente espírita. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, a confiança, né, e desejo a todos muita paz e muito progresso espiritual. Muito obrigada. E semana que vem nós voltamos com mais um programa Diálogo Espírita. Fica com Deus.